Um atacante foi oferecido à direção do Internacional. O zagueiro está descartado. E um velho conhecido volta à mira do Colorado. Vamos falar também sobre 3 titulares bem importantes que podem jogar na partida contra o Ipiranga em Erechim neste domingo. Você acompanha tudo isso aqui no canal, depois que deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Tudo bem, pessoal? Muito boa noite para vocês. Já estamos de volta aqui no canal para atualizar o Internacional, informações importantes desse sábado. A delegação colorada que está viajando neste momento para Erechim e vai fazer a partida amanhã contra a equipe do Ipiranga. E deve ter algumas novidades importantes, tá, galera? A informação é do Leonardo Oliveira, jornalista da Rádio Gaúcha, de que 3 jogadores bem importantes para o elenco do Inter podem atuar alguns minutos na partida de amanhã contra o Ipiranga de Erechim. Seriam eles Alan Patrick, o camisa 10, capitão do time, Carboneiro e Vitinho. Esses 3 jogadores ainda não entraram em campo nesta temporada e seriam os últimos que estão faltando, digamos assim, dos principais jogadores, tirando aqueles que estão lesionados, ou o caso, por exemplo, do Rocher e do Ivan, que são goleiros e ainda também não atuaram nesta temporada. Mas esses seriam os jogadores de linha que ainda não tiveram minutagem nesta temporada. E a ideia do Inter, do técnico Pesolano, é ter pelo menos até a partida contra o Inter de Santa Maria, todos os jogadores com pelo menos alguma minutagem. A tendência é que eles comecem no banco de reservas, mas que possam aparecer ao longo desta partida, os 3 que viajam aí para Erechim, portanto, e podem e devem receber alguns minutos nesta partida. Lembrando que o técnico Paulo Pesolano deve permanecer em Porto Alegre, trabalhando com os demais jogadores, enquanto Esteban Conde, o seu auxiliar, será o comandante na partida no interior do estado do Rio Grande do Sul. Atualizando o mercado da bola, pessoal, um zagueiro que esteve ligado ao Internacional não vem mais ao Colorado. E trata-se de Rodrigo Becão. O jogador acabou se transferindo para outro time turco, inclusive tem a imagem aí dele sendo anunciado pelo clube, e ele não mais vem ao Internacional. O Inter tentou esta contratação, conversou com os empresários do jogador, também com o Fenerbahçe, mas o time turco decidiu por emprestar o jogador dentro da sua liga mesmo, para ter um controle ali maior, uma proximidade maior com esse atleta, que eles contam para o futuro. O Becão é um jogador interessante, um jogador importante, mas que está voltando de lesão e eles querem dar uma rodagem para que ele volte na próxima temporada. Então, riscamos esse nome da lista, um nome que o Inter tentou, mas que não vem mais ao Colorado, pelo menos nesta janela de transferências. Porém, pessoal, outro nome que a gente ainda não havia falado entrou no radar do Colorado. E trata-se do zagueiro Juan Jesus, velho conhecido aí do Inter, joga atualmente no Napoli da Itália. E o Juan Jesus, ele está em fim de contrato. O seu contrato ele acaba na metade do ano com o time italiano. Ainda não tem, por exemplo, uma renovação de contrato encaminhada, o que permite o Inter sonhar com esta contratação. A informação veio da Argentina, do Juan Pablo Mendes, repórter do Olé, da Argentina, que trouxe esta possibilidade de investida no Juan Jesus. O que eu tenho de informação, pessoal, é que sim, existe o interesse. Esse nome sempre está na pauta do Inter quando há alguma possibilidade dele voltar ao futebol brasileiro. Parece que é o cenário, em fim de contrato, o jogador não sabe se vai permanecer no Napoli. Ele tem jogado, inclusive, como zagueiro e como lateral esquerdo, tem feito mais de uma função aí no time italiano e pode ser uma alternativa aí para o Inter, que embora esteja procurando preferencialmente um zagueiro pela direita, não descarta a possibilidade de contratar um canhoto. O Inter já também cogitou a chance de trazer o Angileri, lembram? O lateral do Corinthians, que também pode ser zagueiro. Então o Inter está olhando sim também defensores com a perna esquerda, embora a preferência seja por zagueiros destros. Juan Jesus é um nome que te agrada
Deixa aqui nos comentários a tua opinião. Uma informação exclusiva aqui do canal. Um atacante foi oferecido ao Inter nas últimas semanas. Está sendo analisado pela direção. Trata-se do centroavante Pedro Henrique. Sim, não é um jogador muito conhecido do público brasileiro. Ele surgiu no futebol de Goiás, foi vendido muito cedo, fez a sua carreira no futebol português, teve uma passagem pelo Benfica B e nos últimos anos estava no futebol da China. O seu contrato se encerrou no final do ano passado, o jogador está livre no mercado e tem sido oferecido a alguns clubes do Brasil, inclusive ao Internacional. O que me falaram, pessoal, é que esse oferecimento aconteceu há cerca de 20 dias, o Inter ainda não deu uma resposta e deu uma sinalização a esse empresário que fez o contato que não deve avançar. O Pedro Henrique é um centroavante que, como eu disse, não fez carreira aqui no futebol brasileiro, é um centroavante alto, perna esquerda, o Inter busca um centroavante, mas a princípio não deve avançar nesse nome. O nome preferencial do Pesolano, da comissão técnica e do departamento de futebol do Inter é sim o Alejandro. Jogador de uma característica bem diferente do Pedro Henrique, jogador que é mais móvel, ataca os espaços, joga na profundidade, é um cara que tem aí algumas valências bem importantes para o jogo do técnico Paulo Pesolano. Então, por hora, a gente também pode descartar o nome do Pedro Henrique, jogador que foi oferecido aí ao Internacional nos últimos dias. E claro que eu não poderia deixar de falar também, pessoal, da eliminação do Inter na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Inter perdeu para o Ibrachina, que é um time de empresários lá de São Paulo, 2-1 a partida lá em São Paulo. O Inter se despede aí da Copinha nas oitavas de final. Foi uma campanha aí razoável, né? O Inter que nas últimas Copinhas não tinha passado nem da fase de grupos. Tinha um grupo ali bem mesclado, alguns jogadores sub-20, muitos sub-17. O Inter deu preferência para que os melhores da categoria estivessem aqui em Porto Alegre, trabalhando com o Pesolano. Outros estiveram na Copa Santiago também. O Inter que goleou o Grêmio está na final da competição, 5-0 aí para os garotos do Inter. Então, são algumas das explicações aí para a campanha na Copinha não ter sido das melhores, mas o Inter conseguiu avançar aí algumas etapas que não tinha avançado ainda nas últimas edições. Tá certo, pessoal? Fique por aqui nesse conteúdo. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou, ativa o sininho das notificações para não perder nada, se inscreve aqui no canal, pessoal, é sério, tem muita coisa muito boa vindo aqui no canal ainda nesse mês, vai ter live, vai ter muito conteúdo novo, então não deixa de se inscrever, indica o canal para aquele amigo colorado, parente, irmã, primo, tio colorado, tia colorada, todo mundo aqui é bem-vindo ao canal Sonda Repórter. Um abraço a todos e até a próxima!